Cheguei à festa com Emiliano ao meu lado. Estávamos impecáveis, como um casal perfeito. E eu sabia que Diego estava observando cada movimento meu. Fomos apresentados a várias pessoas. Conversamos, sorrimos e fingimos que nada estava errado. Era tudo parte do show. No meio da noite, quando todos estavam relaxados e distraídos, Emiliano fez um gesto discreto para mim. Era hora de agir. Pessoal, eu gostaria de dizer algumas palavras. Falei, erguendo uma taça e atraindo a atenção de todos. Os olhares se voltaram para mim, curiosos e levemente incomodados com a interrupção. Vocês todos me conhecem como a namorada do Diego. Continuei, fazendo questão de olhar diretamente para ele, cujo rosto já começava a ficar pálido. Ou melhor, como a garota que perdeu a memória depois de um acidente. Murmúrios se espalharam pelo salão. Brenda estava imóvel ao lado de Diego, os olhos arregalados. Mas a verdade é que eu nunca perdi a memória. Continuei, a voz firme e cortante. Eu lembro de tudo. Inclusive da noite em que ouvi Diego implorar para Emiliano fingir ser meu namorado, só para ele poder me trair tranquilamente com a Brenda. A reação foi instantânea. Gritos surpresos, olhares chocados e Diego empalidecendo mais rápido do que eu poderia imaginar. Valéria. Diego tentou falar, mas eu ergui a mão, interrompendo-o. Não precisa se explicar, Diego. Todo mundo aqui já sabe quem você realmente é. E Brenda? Bem, você conseguiu o que queria. Não é? Continuei, sorrindo cruelmente para ela. Agora todos sabem que você é apenas um prêmio de consolação. Brenda tentou responder, mas a voz dela morreu na garganta. Diego olhou ao redor, desesperado, mas não havia ninguém disposto a defendê-lo. Emiliano, ao meu lado, sorriu como se estivesse apreciando cada segundo daquela destruição. E eu sabia que ele estava. Depois daquela noite, a vida de Diego desmoronou. A notícia da traição se espalhou como um incêndio, e ele foi praticamente expulso daquele círculo social que tanto valorizava. Brenda foi ridicularizada por todos os amigos, e a própria reputação dela ficou marcada para sempre. Quanto a Emiliano, ele continuou ao meu lado. Não mais como cúmplice em um plano de vingança, mas como alguém que realmente entendia o que eu sentia. Alguém que havia se provado diferente de todos os outros. No fim das contas, a vingança era apenas parte da história, porque agora, pela primeira vez, eu estava livre, e aquilo era o que mais importava. Lembrei de quando era meu aniversário, e Brenda se ofereceu para tirar uma foto nossa. Eu provavelmente estava tão feliz quanto Brenda naquele dia. Brenda parecia triste. Que inveja! Espero que alguém me trate assim um dia. Eu disse a ela que ela encontraria alguém. Agora ela tinha encontrado. Emiliano pegou o celular da minha mão. Já chega. Você não tá aqui para tirar fotos deles. Ele jogou o celular para Diego, que o entregou a Brenda. Depois dos fogos, Brenda e eu fomos ao banheiro. Estava muito cheio, então eu nem entrei. Ouvi Diego e Emiliano conversando. Você e a Brenda parecem estar se divertindo. Faz tempo que você e a Valéria não se divertem assim, né? Disse Emiliano. A Brenda me lembra de como era quando conheci a Valéria. Ela é tão doce e atenciosa. É ótimo. Talvez você devesse deixar as coisas como estão. A Brenda parece ser melhor para você. Você sempre reclama. Valéria é teimosa. E isso te incomoda, certo? Provocou Emiliano. A gente tá junto há tanto tempo. Não dá pra simplesmente acabar assim. A Brenda já disse que não quer nada sério. Só quer aproveitar o momento e o tempo que passa comigo. De volta na casa de campo, Emiliano de repente me beijou. Então ele se afastou. Lilo, você sabe que é a melhor. Não se compara com ninguém. Eu o encarei, tentando entender se ele estava respondendo ao que Diego disse. Como ele me conhecia tão bem. Ele sabia dos meus pequenos hábitos que o Diego tinha esquecido. Que doce eu gostava. Que filmes eu assistia. Ele foi um pouco mais longe dessa vez. Eu não disse não. Ele me pegou no colo e me levou para o quarto dele. Eu só tinha ficado com o Diego até então. Agora aquele relacionamento tinha acabado, então eu deveria seguir em frente. Na sexta-feira, o grupo foi para um resort passar o fim de semana. O rosto de Diego ficou tenso quando viu a divisão dos quartos. Ele puxou Emiliano para conversar em particular. Vocês não vão dividir um quarto, né? Separem os quartos. É só um quarto. Você sabe que eu odeio ela. Quer que eu durma com ela?
respondeu Emiliano debochado. Eu apareci e Diego teve que engolir as palavras. Na manhã seguinte, Diego arrastou Emiliano para longe. Eu estava na varanda e ouvi a conversa. Vocês dormiram juntos? Diego estava furioso. Você ficou ouvindo a gente ontem à noite em vez de curtir sua namorada e não conseguiu dormir, é isso? Provocou Emiliano. Emiliano? Tá brincando comigo? Gritou Diego. Não preciso que você finja mais ser o namorado da Valéria. E aí, vai contar a verdade sobre como você quis brincar com a amiga dela enquanto traía sua namorada? Foi você que mentiu e disse que eu era o namorado dela. Emiliano riu. Você vai contar pra ela? E você? Emiliano provocou. E a sua nova namorada? Parece que você gosta bastante dela. Emiliano continuou. Eu aceitei um relacionamento temporário com a Brenda. Nunca ia deixar a Valéria de verdade. A Valéria me ama. Ela vai recuperar a memória e eu vou pedir desculpas. Dizer que só quero ela e ela vai me perdoar. E você usou isso para ficar com ela? Diego estava vermelho de raiva. Eu não pensei que você faria isso. Você a odeia, certo? Quem disse que eu odeio ela? Não foram vocês? Emiliano respondeu, rindo da hipocrisia. Diego fechou os punhos. Não acredito que você cavou esse buraco para mim. Você teve pensamentos sujos sobre a Valéria e usou isso para ficar com ela. Cara, foi você que armou tudo. Você mesmo disse. Ele é seu namorado. Emiliano respondeu, sorrindo satisfeito. Diego estava um caos. Já dormi com a Valéria e você gosta da Brenda. Então é melhor deixar as coisas como estão, certo? Ele falou isso, eu me assustei e perguntei por que ele tinha falado aquilo, né? Daí ele falou, não, você me entendeu errado, eu não quis falar dessa forma, é porque a gente ainda é muito novo, a gente tá estudando e tudo, tipo, a gente tem que interromper essa gravidez. E aí eu falei pra ele, tipo, tá, mas a gente nem conversou sobre isso. Você simplesmente tomou a decisão de que eu ia interromper a gravidez sem a gente nem sequer falar, sem a gente nem sequer conversar sobre isso. Daí ele falou que não tinha o que conversar, que aquilo era uma decisão já tomada. Gente, sem brincadeira nenhuma. A gente começou a discutir, que eu não tive nem reação. Era como se eu estivesse discutindo por uma coisa que realmente estava ali, sendo que não estava. Porque eu realmente fiquei horrorizada com a atitude dele. Fiquei chateada, triste. E a gente começou a discutir tudo. E numa dessas, ele tentou enfiar a pílula pela minha garganta. Goela abaixo. E ali eu tive que falar pra ele que eu tava brincando, que aquilo não era verdade e que eu não tava grávida. Na hora ele não acreditou muito, achou que eu só tava falando aquilo pra não tomar, né, os medicamentos. Daí eu virei e mostrei pra ele o teste. Falei, não, tá aqui, negativo. Daí ele perguntou por que eu tinha falado então que eu tava grávida. Eu disse pra ele que aquilo era só uma brincadeira, mas que a atitude dele tinha me assustado tanto que eu não tivesse nem a reação de negar logo na hora. E aí ele veio depois pedindo desculpa, dizendo que tinha ficado muito nervoso, que era uma gravidez assim, que era uma coisa que ele não estava planejando para aquele momento e tal. Só que, gente, a atitude dele, pra mim, demonstrou o tipo de pessoa que ele era, sabe? Então eu acabei terminando com ele e depois ele ainda ficou com raiva falando que eu tinha terminado com ele por conta de uma brincadeira. Que eu tinha caçado esse término, que eu tinha feito, que eu tava terminando com ele por uma coisa que eu tinha feito, sabe? Mas assim, eu não sei como seria pra vocês, mas pra mim, essa atitude dele já mostrava que não seria o tipo de pessoa com quem eu queria viver pro resto da